estamos começando mais um episódio da Amnésia Sonora, mais um ano, num novo formato, um privilégio. É Você já isso vai saber por aí. quê. E aí vamos começar esse primeiro episódio contando uma breve historiazinha que eu vou contar. Era em 2025, dia 13 de abril, era um domingo de manhã. E aí eu recebi um telefonema, né, Carol? De Carol. E aí, cheguei pra ela de novo. E aí Carol falou assim, Isabela, você tá sabendo da Larissa? Eu falei, Larissa? Que Larissa, meu Deus? Ela, Larissa, esposa do Felipe. Aí eu falei, gente, falei, não, Larissa, cara, me falaram que Larissa estava grave, internada no CTI, entubada. Eu falei assim. Aí eu falei, oi, como assim? Eu falei com ela essa semana, impossível isso ter acontecido. E aí eu falei, peraí, eu vou ligar para uma pessoa que eu sabia que saberia com certeza o que estava acontecendo. E aí eu mandei uma mensagem para ela, ela falou, é verdade, Larissa está internada, está grave, está no CTI, teve uma alergia muito grave e vamos rezar por ela. Quando ela falou isso, eu falei, oi, como assim? Primeira coisa que veio na minha cabeça foi as crianças, né? Foram as crianças. E eu falei, calma. Aí eu tava com a Olivia com 3 meses, né? Amamentando, exclusivo. E aí dei mamar pra Olivia, botei a primeira roupa que vinha pela frente, liguei pra uma amiga em comum médica. Falei, vamos agora pro hospital pra saber o que tá acontecendo. Quando eu cheguei, a cena era. Falei, gente, que loucura. Porque o esposo dela, Felipe, tava branco, igual uma cera. Não tinha cor no lábio. Tadinho, ele falava, ele contou a história inteira pra gente que tinha acontecido e não saía nem água, nem saliva ele tinha na boca. E também tava Dani, né, maravilhosa, a irmã dela, e tava os anjos da guarda dela, né, lá também. Provavelmente já tiveram vários anjos nessa história na vida dela, mas esses têm um lugar especial. E aí hoje a gente trouxe essa história que tenho que falar e tenho que emocionar a gente, né? Então, com vocês, hoje, Larissa Tinoco e o professor Dr. Ricardo Carneiro. Prazer ter vocês dois aqui. Já tô chorando. A gente Como Não, muita gente já vai Nem estar. começou e já tô eu chorando. ouvi a história da gente que viveu por fora, né? Eu acho que você deve ter passado aí uns meses ouvindo como que cada um encarou. Como cada E um ela queria saber, né? Ela perguntou para todo depois mundo eu exatamente comecei o que. a saber, né? Porque eu cheguei no hospital no dia. Tainara me lembra, acho que dia 9. E eu apaguei. Ali eu já não lembro mais nada. Felipe brinca que ali desligou meu disjuntor. E eu só fui lembrar de algumas coisas no dia 15, quando eu acordei, né? Então, depois daquele dia ali, eu já não lembro mais de nada. E aí conta pra gente então, Lara, exatamente o que aconteceu aí nesse dia, nessa loucura da sua vida aí. Eu comecei com uma alergia. Eu não sabia que tipo de alergia, né? Quando eu tava viajando, voltei achando que eu tava com uma infecção de garganta. Comecei com uma garganta inflamada, sintomas de gripe e comecei a tomar remédio sem orientação. Tomei um remédio como se fosse para garganta. E dali fui piorando, garganta ficando pior e comecei com coceira no corpo, achando que eu tava ansiosa. A mão coçando, o pé coçando, e nisso meu corpo foi inchando e a garganta não melhorava, e tomando antibiótico para garganta. Não melhorava, no primeiro dia não melhorei, no segundo dia procurei emergência, na segunda-feira fui na emergência, acharam que eu estava com alergia ao antibiótico. Trocaram antibiótico, mas eu continuei piorando. Inchando, 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 piorando. À noite, quando meu pai ficou sabendo, não, vamos voltar para o hospital. Nisso eu já estava com muitas placas no corpo, vermelhas. E aí até confundiram com mononucleose, porque eu estava muito inchada, muito vermelha, e falaram que a reação de um antibiótico com essa alergia toda que eu tava, voltei para casa. Nisso eu estava muito mal, com muita febre. Aí o Felipe virou e falou assim: não, quem vai resolver isso vai ser o Dr. Ricardo. Ligamos para o Dr. Ricardo, Dr. Ricardo, Larissa não tá bem. Ele vem aqui no consultório que eu vou olhar. Naquele jeitinho dele, todo quietinho, olhou, ele virou e falou assim: isso não é mononucleose. Aí ele pegou aquelas fichinhas dele, que tem tudo escrito ali nas fichinhas. Na primeira ficha dele já estava lá. Larissa, em 2016 você teve alergia a lamotrigina. Na mesma hora eu olhei para Felipe e falei assim: Felipe, comecei a tomar esse remédio tem 5 dias. Aí o doutor Ricardo falou assim: você tá tendo alergia a esse remédio? Para o remédio e vamos ver como é que você vai ficar. Aí eu parei o remédio. No outro dia, o Felipe ligou: doutor Ricardo, Larissa não tá bem. Ela só tá aumentando, aumentando, aumentando e tá muito vermelha. E aí ele falou: eu tô aqui no hospital, vem aqui me encontrar agora. Cheguei no hospital, ainda fiquei um pouquinho ali na emergência, né, doutor Ricardo? Aí acharam melhor me internar.
Só que eu acho que a evolução foi muito rápida do que eu estava sentindo. E nisso eu já desconectando ali, eu acho que a madrugada já foi um caos ali. Felipe, só que eu achei que era uma alergia. Achei que era uma alergia. Felipe tinha uma reunião em São Paulo. Eu falei, vai, eu tô bem, eu tô com uma alergia. Isso já internada no hospital, né? No Internada. quarto, né? No quarto. Eu falei, tô com uma alergia, pode ir pra São Paulo. Nisso eu liguei pro meu pai, que nem sabia que eu tava internada. Eu falei, pai, vem você ou a Tina dormir comigo, porque Felipe, Tina, minha madrasta, eu vou ficar internada. Na madrugada, a Tina falou, Larissa, você já não falava nada com nada. Felipe, as mensagens hoje a gente vendo, eu peguei os telefones pra ver o que aconteceu nesse meio tempo, o que eu mandava pras pessoas. Eu já não mandava, as frases eram desconexas, assim, sabe? Eu mandei um e-mail pro colégio do Joaquim, escrevendo, hoje o aluno Joaquim vai sair com cesta-feita, nada com nada. Depois eu vi que eles me responderam, Larissa, não entendemos o seu e-mail. Mandei e-mail pro colégio. E ali eu acho que eu já apaguei. Foi sua última lembrança. Minha última lembrança foi no quarto. Eu tenho flashes. Eu lembro o Felipe entrando no outro dia, eu lembro a mala dele só. Eu não lembro dele, eu lembro da mala entrando no quarto. Depois eu tenho flashes, assim, ele falando: Olha, pai, ela não fala nada com nada. Eu lembro também a cunhada da minha irmã, ela é médica, ela veio com a minha irmã de Itaperuna. Eu lembro eu num saco vomitando. E já eu já não lembro de mais nada. Nossa, que Eu queria loucura. perguntar pro professor Ricardo, primeiro assim, nossa, vem vindo um monte de pergunta na cabeça. Para quem já teve o privilégio de ser seu aluno, assim, ali na residência no R1, a gente passa pela clínica, nós neurologistas, né, e passei ali por você no Antônio Pedro. E desde sempre a lista de problema, todo mundo que te conhece sabe disso. Naquela hora que você tem ali nas suas fichas uma anotação tão importante, dá um orgulho, assim, uma sensação de, cara, eu sempre soube que tinha que ser desse jeito. Porque, cara, eu acho que passaria batido por muita gente, mas não passou batido por você. A Não. alergia dela. Não, na verdade, teve coincidências, né? Ela começou uma automedicação para dor de garganta com penicilina, um derivado da penicilina, que é um antibiótico que dá muita alergia. Então, quando ela começou com alteração cutânea, ela foi no serviço de emergência de um hospital e fizeram uma hipótese diagnóstica que seria do remédio. Não está errado. E aí trocaram o antibiótico por um outro e, e, a, e o fenômeno alérgico continuou. E ela começou a ter febre, e foi quando o pai dela levou em outro hospital. Aí, nesse hospital, pediram um exame de sangue, já tinha alteração das enzimas do fígado, e como ela começou com dor de garganta, outra coincidência, pensou-se também em mononucleose, que é uma virose que pode começar com dor de garganta, parece uma amidalite, e quando você faz penicilina, tem uma incidência de reação cutânea. Então, fizeram a hipótese diagnóstica de mononucleose. Aí ela foi no consultório. Quando ela foi no consultório, eu achei que não era mononucleose, por causa da faixa etária. Mononucleose, a famosa doença do beijo, é comum em adolescente. Eu achei que não era mononucleose, achei que era uma reação de hipersensibilidade a remédio. E aí, na anamnese, a gente vê as medicações em uso. E ela, há 5 dias antes, uma coisa assim, tinha começado a lamotrigina por indicação para um distúrbio de ansiedade, de humor. E aí é uma droga que sabidamente dá muita alergia. Então, eu fui ver na ficha e eu tenho o hábito. Quando a pessoa tem alergia, eu coloco em vermelho em destaque. Por quê? Porque quando você vai prescrever, você olha o nome da pessoa inteiro. Então, quando você olha, você já vê em vermelho que ela tem alergia. E estava escrito que ela tinha alergia à lamotrigina. Aí eu fui ver, em 2016, ela fez a mesma coisa. Em uso da lamotrigina, ela começou com uma reação cutânea e febre, para enxaqueca, na ocasião ela usou. Eu falei, você está com alergia à lamotrigina, vamos suspender, você vai numa dermatologista. E ela piorou no dia seguinte e foi para o hospital. E aí começou a história. Isso aí. A outra coisa que eu queria saber é como que é para você, como médico, ter essa função que você fala, uma frase que me marcou aqui, que foi, Felipe virou e falou assim, não, quem vai resolver isso
é doutor Ricardo. Como que é ser a pessoa que resolve? Eu sei que você não vai pegar essa fama pra você, mas eu estou dizendo que você tem essa fama. Você pode achar que as pessoas são exageradas e tal, mas é real. A gente vive numa cidade pequena, os médicos aqui têm essa característica de médico de família, médico de um monte de gente. E tem essa coisa de não resolveu, vai para Ricardo. Como que é ser esse médico, assim, essa responsabilidade? Não, não tem diferença. Eu acho que você tem que ter uma organização de pensamento. Você, eu tenho o seguinte, quando a pessoa entra no meu consultório, eu mentalmente, eu tenho tipo uma mantra, eu falo assim, eu vou resolver o problema. Nem que seja resolver o problema, você encaminhar para alguém que saiba, entendeu? Uhum. Mas você dá uma solução. A solução pode ser pedir um exame, fazer um diagnóstico ou encaminhar para alguém. Então, é ter essa organização. Quer dizer, se eu não soubesse ali, eu ia encaminhar, como eu fiz. Eu quero que você vá numa dermatologista, entendeu? Porque eu senti que era uma. E aí, ali mais à frente, você vai ver que isso teve sentido. Porque quando ela foi para a emergência, eu continuava achando, aí o que foi? Começou-se a fazer corticóide injetável para as alergias de maior intensidade. E conversando com o médico da emergência, eles falaram, ó, vai chegar uma colega nossa do plantão que é dermatologista. Eu falei, então não vamos dar alta até a dermatologista ver. E foi feito assim. E aí, uma coisa, ela vai ficar como um anjo anônimo, porque eu não lembro o nome dela. Mas ela foi fundamental, porque ela virou para mim e falou assim, Ricardo, eu concordo que é uma reação alérgica, agora vamos internar? Ela, partiu dela essa decisão. Aí eu falei assim, você acha necessário? Eu falei, eu acho. Falei, então vamos. E foi uma decisão correta, assim. Ela teve vários anjos na vida É dela, isso eu que eu também. falei. Essa foi uma, assim, que. Tanto é que ela internou no quarto, não era uma coisa de gravidade, mas ela, por experiência maior, né, ela já previu o que poderia acontecer. Sim, um potencial de complicação, né? Sim. Impressionante mesmo. É Porque isso. é legal falar pra todo mundo o que que ela teve afinal, né? Então, essa alergia acabou se agravando, né? É. Evoluindo com o quadro. Aí você pode falar pra gente o que que aconteceu? É uma doença de hipersensibilidade chamada Steven Johnson, que dá uma manifestação sistêmica grave. E tem uma lesão de pele em que a pessoa começa a soltar a pele. É como se fosse um grande queimado. Na hora do banho, você só de virar de lado, a pele se destacava. Então, aumenta a incidência de infecção, acomete mucosa, ela não conseguia comer, ela não conseguia engolir, entendeu? Entrou em ciência respiratória. Então, é uma doença muito grave, Muito grave, né? com alto índice de mortalidade. Foi isso que ela fez com a gente, né? Ô, delícia. E Lari, você teve alguma hora, assim, que bateu aquele medo? Você falou, qual foi o seu maior medo, assim, na hora, assim, disso tudo, assim, quando você teve consciência? Porque, na verdade, você perdeu essa consciência, foi entubada, ficou um tempo sedada. Eu até falava pra Felipe, eu falava, gente, essa fase que ela tá agora é ruim pra gente, mas não é pra ela. A fase ruim dela vai vir depois, É. né? Então, esquece. Essa fase de agora, ela não tá sentindo. É a gente que tá na M, então falar aquela palavra. Então, quando você começa a ter algum grau de consciência, né, que a gente, até na época eu lembro que ela evoluiu muito bem, né, dessa parte, assim, a gente até surpreendeu a gente, né, de ter acordado bem, de tudo, até da pele dela toda, né, de ter respondido bem. Mas quando você lembrou, você lembra qual foi o seu maior medo, assim? Quando eu acordei ali, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu dormi, eu apaguei ali naqueles dias e quando eu acordei eu estava amarrada, porque eu não podia botar a mão no meu corpo. E até eu entender ali tudo o que estava acontecendo, eu lembro que a Dani chegou ali pra mim e ela falou assim: lá, tá acontecendo isso, 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 agora você vai ter que ter calma, paciência pra gente passar por tudo isso e vai ser assim. E ela me contou. Eu lembro que no início eu não tinha medo, eu Uhum. queria, eu queria sair dali. Aí eu lembro que um dia, eu acho que até tem uma mensagem de Felipe falando pra vocês, ele falou que eu tava com medo
mas eu tinha que sair dali. E eu lembro que eu falava muito. Eu tentava falar com as enfermeiras, eu não conseguia falar, né? Eu fazia o sinal de 2, porque eu tinha 2 filhos. É. Ficou isso, né? Fica essa coisa de sair por eles, né? Começa chororô aqui. É uma coisa de louco. Lulu tinha o quê? 9 meses? 9 meses. Tá, vamos lá. Continua. Eu acho que todo mundo, quando as pessoas ficavam sabendo da história, assim, né? Ficava todo mundo, quem é mãe ficava muito nessa posição de tipo, meu Deus, ela tem 2 filhos muito pequenos, ela tem que sair. Eu acho que vira uma luta, ainda mais das mulheres, muito por isso, assim, todo mundo imaginando como seria a vida das crianças sem você, né? Eu acho que ficou uma coisa meio, uma comoção muito do lado feminino da coisa, com esse foco, né? E meu maior medo era esse, não voltar para as crianças. Mas eu acho que isso me deu muita força. Eu ia falar pra eu isso, acho que o medo conseguir. virou força, né? Virou De vou muita voltar pra força. eles, e não que medo que eu tenho de não voltar, né? Virou muito a minha força ali. Então, meu maior medo era isso. Aí, quando eu comecei a ter ciência de tudo, de tipo, eu tava com uma lente de vidro no olho, eu não conseguia enxergar. Aí, o olho da minha filha é azul. Será que eu não vou enxergar? Será que eu não vou ver se o olho da minha filha vai continuar azul? Você pensou isso? Pensei. Será que eu vou ver como é que ela vai se tornar uma menina maior? Então, meus medos eram esses, entendeu? Todos relacionados a eles, né? É muito Sempre é louco isso. Essa doença, ela tem também o cometimento ocular. E ela precisou da avaliação do oftalmologista, que foi sensacional também. E ela ficou com vedado o olho, colocou uma lente protetora. Uhum. Então, Acordada e com a lente no olho. Muita agonia? Tinha, Nem, mas nem, nem pensava, acho que Eu nisso. não pensava, eu tinha uma força ali que eu não pensava nas coisas. A gente conversou numa última consulta, né? Eu tirava uma força ali que eu sempre falava, eu não sei como é que é ficar. Eu falava assim, como é que as pessoas conseguem ficar internadas um mês? Eu nunca conseguiria. Eu não sei, pra mim parece que foi rápido estar ali, sabe? sim. Porque eu falo que eu me pensava cantando, eu me imaginava numa festa, eu me imaginava já com meus filhos, e isso ia passando meus dias. As meninas falavam assim, você ficava perguntando as horas, que horas são? Que horas são? Meleca. Que era pra passar o dia pra mim, que eu sabia que se passasse meu dia ia acabar mais rápido. E eu fui colocando metas pra mim. Eu quero tirar a sonda porque eu quero ir pra fralda. Eu quero fazer fisioterapia porque eu quero andar, porque eu quero ir pro quarto. E eu fui fazendo isso, porque se eu for pro quarto, daqui a pouco eu vou pra casa. Eu perguntava todo dia se eu ia pro quarto. Que dia que eu vou pro quarto? Que dia que eu vou pro quarto? Ah, você quer andar? Eu quero andar. Eu não conseguia andar, eu sentia falta de ar. E eu fui colocando isso pra mim, sabe? Que eu sabia que cada passo que eu desse era um passo pra ir pra casa. Não, e aí você vê, né? Ela tudo começou porque teve um medicamento para ansiedade. E aí ela interna e fica nessa situação onde a ansiedade Exatamente devia isso. estar. Lógico que ela estava medicada para isso, provavelmente, né, doutor Ricardo? Mas mesmo assim, né? Olha a Cara, confusão você falou danada. disso muito importante. Você tinha ido em mim uns anos antes, né? Por conta de enxaqueca. De enxaqueca. E a gente conversou muito sobre o lado emocional. E eu me lembrava disso. Eu falei, cara, imagina a Larissa ansiosa, presa ali, e com esse pensamento de será que vai dar certo e eu vou viver ou não vou? Tipo, eu fiquei compadecida disso, assim, de como que deve estar o emocional dela, né? É isso, fica ali minimamente sedada. Você ficou entubada há quanto tempo? Você lembra? uns 5 dias. Não Não, foi. mais. Ela Ela foi fez traqueostomizada, né? fez uma traqueostomia precoce. Precoce, Isso eu me é. lembro. Não tinha ela tinha um comprometimento da mucosa, então Não tinha ela como reentubar, poderia né? ia ficar com dificuldade respiratória. É, Mas eu acho que Larissa, se a gente for ver por um aspecto, depois eu vou falar dos anjos dela. Tem a dermatologista Violeta, foi uma pessoa importante, o Vitor, que trabalha comigo, Jefferson, o neurologista, o pessoal do CTI. Eu lembro que a princípio era mexer o menos possível com ela para não ter a perda da pele. E aí o primeiro curativo que ela fez foi no CTI. Aí eu lembro que quando eu cheguei no dia seguinte, a diarista do CTI, a responsável, me chamou e me deu uma imprensa, me deu uma bronca, assim, Ricardo, ela não tem condições mais de fazer curativo aqui. Essa menina sofreu muito.
tem que ser sedada no centro cirúrgico. Falei, sim, senhora. Então, você vai... E foi assim. Então, aí o que acontece? A Larissa, a gente conversou muito sobre isso. Ela tinha um propósito, né? Que eram os filhos. Ela perdeu a mãe e ela não queria que os filhos passassem por isso. Então, ela tinha um propósito. Isso faz a diferença. Então, ela foi uma paciente impressionante. Tudo que você falava, ela concordava, ela não pedia nada. E aí você vê como é que é uma coisa inteligente. O que se faz quando tem um grande problema? A pessoa quer logo terminar. Ela não, você viu, ela falou aqui agora. Ela não tinha falado isso para mim. Ela dividiu o problema grande dela em pequenos problemas. Então, eu quero ficar sem a sonda, depois eu quero ficar sem a sonda de alimentação, depois eu quero ficar... Então, o problema grande, porque normalmente as pessoas assim, eu quero ficar boa, é sair do péssimo para o ótimo. Ela não, ela já concebeu que ela vai passar do péssimo para mais ou menos para o bom, para muito bom, para chegar no ótimo. E era impressionante, assim, a diferença de você chegar e você ver. Isso estimulou muito todo mundo no hospital, né? A enfermagem, todo mundo tinha uma atenção especial. Por quê? Porque era uma pessoa com traqueostomia, toda com pele lesada, cheia de curativo, e rindo, dando bom dia, agradecendo, sabe? Então, eu acho que ela foi muito importante para ficar boa, foi esse propósito que ela tinha. Cara, que privilégio ouvir sua história. E sendo contada pelo seu médico, né? Que bonitinho. Isso a gente vê a diferença do idoso, né? Sim. Se você pega uma pessoa muito idosa, na condição que ela teve de gravidade, o idoso ele já não tem esse propósito. Então, a vida dele, ele já teve o filho já está criado, ele já tem neto. Então, quando a vida começa a ter exigir muito sacrifício, ele desiste. Ele não quer, tá muito sacrifício para viver. Ela não, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de criar os filhos, de ver os filhos crescerem. Então, isso foi fundamental. Cara, maravilhoso. Fofo demais, gente. Bonitinho. E outra coisa também, eu até esqueci, na hora que ela tava falando alguma coisa, eu lembrei, eu esqueci agora. Ela tava falando alguma coisa de Felipe. Não, que a gente sempre falava isso, né? Quando eu falava, Lipe, cara, esquece. Pensa um dia após o outro, porque nós que estávamos acompanhando, eu mandava mensagem para ele todo dia, porque por conta dessa gravidade, de riscos de infecção e tudo, né, as visitas ficaram restritas aos médicos assistentes, né, porque senão cada um que entrasse ali era um risco para ela ser contaminada, infectada, enfim, né. Então eu não ia no hospital, mesmo sendo médico. Então eu sempre mandava mensagem e ele falava, a gente vai vencer. E eu falava, é um dia após o outro, porque esse pensamento de um dia após o outro é muito importante, né? Sim. A pessoa esquece, vai ser um mês, 2 meses, esquece. É um dia após o outro, um dia após o outro. E eu falava isso pra ele, falava, não esquece esse negócio de que semana que vem vai estar tudo bem, esquece. Não trabalha com semana que vem. É muito ansiogênico, né? Você ficar colocando essa previsão de... E aí é frustrante se você não alcança aquilo. Esses pequenos passos que foi o que você falou que estava fazendo sustentam mais, né? Eu me lembro que proibiram mesmo visita, o pessoal, quando a gente muito conhecida assim, você tinha, sei lá, 50 milhões de amigos e tem os amigos de Felipe. O Niterói inteiro. Eu lembro que a oração por Larissa era em todas as igrejas de Niterói. Sim, era Você uma chegava comoção, na missa e falava assim, bota o nome de Larissa. Não, já tá. Larissa já tá. Né, amiga? Depois... Nossa, eu recebi. Todo dia Felipe chegava, quando eu já estava acordada ali, ele falava, quer que eu leia as mensagens para você? E ele passava todas as mensagens, todo mundo que estava ligando para ele. E isso me deu muita força. Isso ali ajudou muito. Tem um vídeo que as meninas gravaram para mim, as mães da sala do Joaquim, gravaram cantando a música que a gente canta. Isso foi muito... Isso chegava para mim de uma força, de uma forma que me dava muita força. Então, tudo que chegava ali para mim era maravilhoso. Ele e minha irmã colocava música para eu escutar. A Dani foi demais, né, gente? Minha irmã era demais. Conta que o Felipe ainda desmaiou, não foi? Felipe desmaiou. Acho que o Felipe desmaiou 2 vezes. 2 vezes, O Felipe, gente, ele foi incansável, mas tadinho. Ele também deu trabalho, tadinho. Olha, coitado. Depois, acho que quando eu fui pro quarto, a minha irmã começou a contar as histórias, a gente começou até a rir, né, da situação. Mas ele deu trabalho. Eu acho que quando mostraram a minha primeira raspagem, o debilitamento, curativo, né, do curativo,
Acho que o médico foi mostrando, ele foi agachando, caindo, vai pegaram, colocaram ele na cadeira de roda e levaram ele pra emergência. Eu não sabia que ele tinha desmaiado. O quê? Foi 2 vezes. Acho Desmaiou. que eu teve outra, né? Teve Mas alguma outra situação que ele ficou assim se também. ele não dormisse comigo, quem dormia comigo tinha que mandar Ah, o é. monitor de hora em hora pra ele. O Ele Mentira, mandava- um sargentão. Ele mandava toda a programação de medicação que eu tinha. Agora a Larissa tem tal medicação que tem que passar na máquina em 2 horas. Agora a Larissa tem tal medicação. Ele mandava tudo. Que Incansável Ele foi mesmo. incansável. Você se lembra de quando você se olhou no espelho a primeira vez? Eu não quis me ver. Eu não Não. quis me ver. A minha irmã até perguntava. Aí o pessoal falava assim: Ah, Dani, você tá tirando foto? Ela falou assim: um dia a Larissa vai querer ver, porque agora ela não quer. E eu lembro meu sogro chegando e falou assim: ela tá ficando bonitinha. Eu falei assim: gente, eu devo estar um monstro. Ele tá não falando: ficou- tá não ficou ficando muito- Não ficou bonitinha. muito bom, não, mas. Eu não quis me ver, porque eu sentia meu corpo, né? Então eu sentia. E falaram que eu tava com o corpo todo daquele jeito, então eu sentia pela minha perna. Então eu sabia que o meu rosto também tava. E cheguei a botar a mão no rosto, então eu sabia que meu rosto estava todo machucado. Então eu não quis me ver. E quando eu me vi, eu já tava no quarto. Então era pouco, assim. E já tava bem brilhoso, já tava tipo um peeling bonito. Um filme final, bom. E nessa época que estavam proibindo visita, eu tava de plantão no hospital. Né? Aí Tava você passando burlou lá. a regra e foi. Não faço. Ah, Carolina, Eu olhei na Carolina. janela. Não, jamais faria isso. Eu olhei na janelinha, ou, tipo, sabe, uma coisinha assim, portinha aberta, fiz assim. E você tava toda enfaixada e tal. Toda E aquela enfaixada. cena ficou na minha cabeça. Eu me lembro que eu liguei pra Clarice, minha irmã, e falei: Larissa toda enfaixada. E tinha Eu muito parecia um corticóide, então boneco ela da tava muito Michelin. inchada, né? Eu Parecia um edema pela bonequinho da lesão. Michelin. Parecia. Que eu tava toda. Parecia. É. Depois você viu as fotos? Já viu? Já vi. E como é que foi? O que você sentiu quando viu? Dá um. Eu levei um susto. Um nervosinho. Eu levei um susto. Mas hoje ver essas fotos me dá um. Olha o que eu passei, né? E hoje eu falo que eu não sinto dor de nada, porque a minha dor foi muito forte. Então hoje eu não sinto dor de nada. Eu falo, essa dor não é nada pra mim. Imagino como tá assim. Depois, quando você acordou, você se lembra de ter sentido muita dor. Muita dor. Eu sentia muita dor. Muita dor e muita falta de ar. Eu sentia muita falta de ar. Quando manipulava ali, eu sentia bastante falta de ar. Cansaço muito louco, né? E até pra fisioterapia. Quando eu andava, eu tava cansada. Mas eu não vou parar de andar, não. Que me segurem aqui, mas eu vou andar. É lógico. É a Eu vou força, andar. né? Uma Eu força parava, de, eu né? parava no meio, eles falavam assim, você quer ir até o final? Eu falava, não, a gente vai rodar isso tudo aqui. Eu vou Olha. rodar. E daí ia dando tchau. E as crianças te visitaram no hospital? Não? Não. Quando eu fui pro quarto, perguntaram se Joaquim queria me ver. Mas ele não quis. Também eu fui pro quarto bem perto de ter alta. Uhum. Mas acho que foi bom. Teve um encontro em casa bem especial. Acho que foi mágico aquele encontro em casa. É, que bonitinho. Foi Você muito se lembra de bonitinho. algum momento você achar que ela ia. Tipo assim, teve algum momento muito crítico que você falou: ferrou, tá muito ruim agora. Quando ela foi pro CTI, ela tá bem crítico. Foi de madrugada, ela teve um evento neurológico e o Jefferson, neurologista, foi para lá de madrugada. E dia 12 foi sábado. Dia 12 é meu aniversário. Aí eu cheguei lá e tive aquela surpresa, porque eu ainda não sabia. Quando eu cheguei, ela estava no CTI grave. Ela já muito estava grave. entubada, né, professor? Porque ela Tava tinha foi entubada de sexta para entubada, sábado. tomando remédio para aumentar a pressão. Estava Bem estável, em né? estado bem grave. E aí ficou uns dias assim, ou logo você. Não, ficou uns dias. E aí viu que a parte neurológica era muito relacionada ao quadro. E aí veio um outro anjo dela, que foi a Violeta, uma dermatologista que tem uma experiência muito grande com dermatologia de pacientes internados. E estava com a viagem para a Europa e viu e traçou a conduta do tratamento. E aí Vitor e eu, mais o Vitor, ficava em contato com ela lá na Europa, e a gente dizendo como é que estava a evolução, como é que ia fazer a evolução da medicação. Uhum. Então, foi um conjunto, né? Uma conjunto equipe. do hospital de ter recurso, a oftalmologista, a dermatologista,
Teve Tudo para não ter uma a, sequela a maior, né? cirurgia plástica, né? Que eles ficaram fazendo os curativos. Você também é bem com experiente com Olímpia, isso, né? Era dia sim, dia não? dia sim, dia não. Com E, sedação, e depois acordada, assim, já tinha saído do tubo e ainda tinha curativo. tinha Sim. curativo. Foi quanto tempo de internação no total? 29 dias, É muita coisa. Isso a Joaquim sabe direitinho, né? sabe? Gente, impressionante como é que criança é, né? Porque ele não falava, né? Ele não perguntava, ele. Não. Isso Como foi no Dia se. das Mães que ele expressou, né? Con- Ele tava deitadinho do meu lado, eu não, eu cheguei em casa na quarta ou quinta, Dia das Mães foi no domingo. Eu falei que eu ia passar o Dia das Mães em casa. E eu consegui. Bonitinho. Ele tava deitado do meu lado, aí eu tava passando no Instagram. Aí foto de todo mundo com as suas mães, né? Aí parou na foto da Ju Coutinho. Aí tava com as crianças. Aí ele virou e falou assim: por que ela postou foto? Eu falei: porque hoje é Dia das Mães, tá todo mundo postando foto com os filhos, assim. Aí ele falou assim: você postou também? Aí eu falei: postei. E eu tinha feito um vídeo que eu falava. E eu falava muito da minha mãe, falando que eu falava que não tinha mais sentido o Dia das Mães porque eu tinha perdido a minha mãe, mas hoje fazia muito sentido pra mim, porque meus filhos tinham mais presença e tal. Só que eu não botei o áudio. Eu mostrei só as fotos pra ele. Aí fui pro banho. Aquele meu banho demorado. Que lava corpo, lava cabeça, não lava cabeça, tapa tráqueo. Aí Felipe entrou no banheiro e falou assim: você falou alguma coisa pro Joaquim? Eu falei: não, ele tá chorando muito. Aí saí do banho e falei: filho, o que que houve? Aí ele virou e falou assim: se você morresse, quem ia ser minha mãe? Aí eu parei, eu falei: a vovó, a Dindinha, o papai. Aí ele: mas foram 29 dias que eu senti saudade. Ah, Aí eu virei e falei assim: tá, filho, mas a mamãe agora tá aqui com você. Aí ele começou a ligar muito o que eu passei à morte da minha mãe. Aí Uhum. ele: mas o que você teve foi a mesma coisa que a vovó Laninha teve? Aí eu falei: não, filho. O médico que cuidou de você foi o mesmo médico da vovó Laninha? Aí eu falei: não, filho. Criança também morre? Aí, caraca, aí começa. Aí eu falei: filho, qualquer pessoa Desespero. pode morrer. Aí ele: você ainda pode morrer? Ah, Aí eu falei: um dia. Aí ele começou: mas você ainda pode voltar pro hospital? Eu falei: vamos parar de falar disso? Vamos fazer outra coisa? Vamos esquecer esse assunto? Mas tadinho. aí ele ainda ficou com isso na cabeça. Aí depois ele vai pra nossa cama direto. Aí ele pergunta de hospital: você ainda pode voltar pro hospital? Então a gente acha que, mesmo não falando muito sobre a minha internação, falava um pouco, falava que eu tava tratando a garganta, porque eu ia voltar com um buraco no meio da garganta, né? Aí falava que eu tava, ele de vez em quando ainda pergunta Não, eu algumas lembro que no coisas. dia que eu fiquei sabendo, eu não falei na frente de Júlia. Júlia é da sala de Joaquim, né? Aí eu não falei na frente de Júlia, eu falei: eu vou ter que ir pro hospital. Tem uma mãe da mamãe, amiga da mamãe tá internada. Aí tá. Aí depois, logo depois, outro dia que eu fui, sei lá, nem lembro. Eu falei uma coisa lá dela, falou assim: é a mãe do Joaquim? Na hora ela já pescou e falou: é a mãe do Joaquim? Aí eu falei: é, filha, por quê? Porque ele falou na Ele falou, turma que a mãe dele tava internada. ah, eles falam, né? Fala tudo. Não, e eu acho que é Tudo. nessa idade, eu acho que é com uns 7 anos que eles começam mesmo a ter essa noção de morte e tal. Então, viver um negócio desse não tem jeito, marca, mas vai passando, né? Agora tá com Lulu você tá lá. ali. Ela É, não, e o ela. Bolsonaro estava internado na época. Então, assim, Tadinho. era coisa do Bolsonaro o tempo todo. Bolsonaro teve alta. A minha mãe também teve alta. Ah, coitado. Bolsonaro tá no hospital. Bolsonaro fazendo fisioterapia. Minha mãe também tá fazendo isso. Diz que ele perguntava tudo que passava do Relacionada a ele. Bolsonaro no hospital, ele perguntava o que eu tava fazendo também, entendeu? Pra sua rede de apoio externa, no caso, É, né? Porque teve a externa também, né? Pra ficar com as crianças. é, Gente, exatamente. confusão, né? E a Desespero. galera E falava pra você, ó, tá tudo bem, as crianças estão bem, tá todo também. mundo seguindo a Aham. rotina do dia, né? Eu falei: gente, Joaquim tá ótimo. Era todo. Ah, Joaquim agora tá fazendo isso, Ah, Joaquim é. agora tá no clube, Joaquim agora tá no gourmet. Eu falei: ele tá aproveitando a vida, né? Tá ótimo. Aquela foto que você mandou para mim, que você tá com a sua filha assim, você tá Deitadinha quando eu deitada cheguei e em tem uma casa. lágrima suas. Foi quando chegou em Quando eu casa? cheguei em casa, quando ela me Nossa, abraçou. aquela Eu falei: foto é gente, será muito que a Luísa linda. vai me Ah, eu lembro que você reconhecer? falou isso. Você Será viu Eu que a não foto? vi essa foto, depois manda tá pra no gente. Instagram dela? Eu falei: Ah, eu será vou que a ver. Luísa vai me reconhecer tanto tempo longe? Você 9 pensou meses. Eu nisso? pensei. Será que ela vai. Quem, Ela quem chegou, me ela ficou mandou foi o quietinha. Felipe. Felipe que mandou essa foto. Ela chegou, ela ficou paradinha, quietinha aqui, um tempinho.
Ela me reconheceu. Ah, Ela reconhece? lembrou de Não, mim. não lembro, Ai, não gente, esquece não nunca lembro, não. mais. É mãe, não esquece nunca mais. Que mais? Tem uma coisa pra perguntar pra Não, eu ia perguntar pro professor Ricardo. O esquema de vocês agora falando da parte médica, de quando faz visita assim, que algumas pessoas não sabem desse esquema de fazer visita hospitalar, quando você é contratado ali, a pedido da família. Você faz com o Vitor e vocês vão 2 vezes. Sim. Aí divide. Divide Mais ou assim. menos. À noite é ele que vai 100%, né? Porque o meu consultório é mais cheio, né? Então tem mais dias também. E a idade também, né? Eu fico mais cansado que ele. Então ele, a Tá, os maioria das jovens. vezes, à noite. E E o hoje- Vitor foi muito importante também, porque o Vitor, ele é um intensivista. Ele tem título de intensivista. Então, quando a gente vai para a CTI, é ele que toma a frente mesmo, porque a experiência, a medicina é muito extensa, né? É que a gente acabou de falar, ela teve oftalmologista, teve a dermatologista, foi importante. Então, não é como antigamente que um médico fazia tudo. Então, o paciente de CTI crítico é o Vitor que tem por isso que ele ficava muito em contato com a Violeta. E com o Felipe. O que o Felipe perturbou o Vitor. Aí mas também aí, vem a enfim. idade, né? Eles ficam assim, me poupando. Por ser mais velho, e liga mais para Vitor mesmo. Ah, mas tá maravilhoso, isso é respeito. Não, e foi sendo uma doença que é sistêmica mesmo, é assim, esperado que tenha muitos médicos envolvidos, né? É verdade. E hoje em dia, na sua vida, você gosta dessa parte de visita hospitalar? É uma coisa. Gosto. Caramba. E tem isso e consultório. Sim. E continua dando aula? Não, aposentado. Ah, É, não tem Os- esculpidos. os médicos aí perderam Já um era. professor desse. Você chegou a notar muita diferença quando você foi chegando perto de aposentar dos novos médicos? A galera Mudou sim. Mudou porque antigamente a medicina era tipo, por isso falava que era uma arte, você passava, né? Isso é igual um marceneiro, ele ensina alguém a marcenaria. Então a medicina, você se ligava a um médico, que você considerava um bom médico, para você ter oportunidade para aprender. Hoje, com a informação do jeito que está, não precisa, quer dizer, entre aspas, né? Sim. Eles acham que não precisa. Então, eu vejo lá no hospital, às vezes, médicos ótimos passando visita sábado, domingo sozinho. Na minha época, que eu era novo, impossível. A gente dava tudo para ter oportunidade de estar com um médico experiente do lado para você fazer, independente se estava ganhando alguma coisa ou não, se estava ganhando conhecimento. o conhecimento, né? Então teve diferença, sim. Não, e tem uma parte do conhecimento que é essa ali, de uma pessoa passando que inteligência artificial nenhuma é capaz de fazer, né? Que é aquilo que você viveu, Experiência, assim. né? Não, e tem uma coisa subjetiva que o ser humano é capaz de passar, que a máquina não é, né? Então, perder essa oportunidade de estar do lado de Não, alguém que e sabe o muito feeling, mais. né? Aquele feeling, né? Essa coisa que você falou da médica que estava de plantão. Foi um feeling que ela teve. Não, vamos deixar a Larissa internada. É aquela cara de que o paciente pode complicar. Ela teve esse feeling. Como que uma máquina explica o feeling? Não, é. Mas se você tá ali do lado dela falando, você tá vendo que, sei lá, achei que ela tá, sei lá, qualquer coisa, um pouco de espineica, entendeu? Essa coisinha ali do detalhe que só uma pessoa consegue passar para outra. E a gente perde quando começa a depender muito da informática, ali, das informações ali de computador. Que tá ficando difícil pro nosso lado. Né? Não, que outro dia eu vi uma menina no meu consultório, uma paciente, falando que hoje em dia, dentro deles, dos adolescentes, é status fazer medicina. Eu fiquei assustadíssima. Porque a gente faz medicina por amor, né? Porque, assim, não tem como. Não consegue terminar uma faculdade de medicina se você não gosta daquilo ali. E hoje em dia, os jovens, é legal falar que faz medicina. Entendeu? Sim. Então, as pessoas falam que faz medicina, ganham status entre eles, né? É que me dá um nervoso, triste, né? Triste. E fora a quantidade de faculdades que estão surgindo aí, que, enfim, né? Mas a gente vai torcendo que as pessoas sejam boas. É isso aí. Você acha que você tá ficando cansado? Bom. Cansado de saco cheio, você tá falando? Da medicina? Cansado da medicina? Não. Cansado de saco cheio. Tipo meio Não, de bode? Não. Quero viajar? Eu não estou cansado, assim, se eu tivesse
que dá plantão, sai de madrugada. Meu consultório tem número limitado, eu não coloco muitos pacientes. A consulta é prolongada, porque é cansativo, eu me dedico. Então, cansa. Se eu atender 4 pacientes, eu saio esgotado, entendeu? Uhum. Então, não marca assim 2 doentes de primeira vez no mesmo dia, porque é uma consulta mais demorada, exige mais cansado, não. Tô não. Uhum. Mais esse cansaço físico e não de saco cheio da medicina. E hoje em dia a facilidade para estudo, para informação é Nossa, muito muito. grande. É muito Muito. empolgante, né? Ai, que bonitinho. Eu fiquei louca que uma amiga, o filho passou agora para medicina e ela foi conhecer a faculdade. É uma faculdade particular, né? Enfim, tem mais recursos desses tecnológicos. E aí ela botava um óculos, eu não sei se você sabe disso, Sei. e que você vai entrando dentro de tudo, né? Eu fiquei enlouquecida com isso. Pega o órgão pela mão, sabe? Assim, Você entra dentro do coração, aí você tudo bombando ali, todas as artérias, veia tudo, e você vai botando a mão, e é muito louco, né? E a gente Cara, ficava que lá se loucura. estapeando E por um hoje cadáver. a gente Bonde de secar, sabe? Hoje em secar dia, o dorso. e hoje em dia tem essa facilidade. Que Mas não bom tem mais que eles cadáver? possam. Tem, Ah, bom. tem sim. Pelo amor de Deus. Não, tem que ter, tem coisa. É. Foi o que eu falei, a máquina não vai ser pior. A gente sempre pergunta aqui, quando vem alguém da área da saúde, se tem alguma coisa que é o seu fantasma. Tem alguma coisa na medicina que você fala, pelo amor de Deus, quando chega alguém com essa possibilidade desse diagnóstico, eu tenho arrepios. Quanto ao diagnóstico, Tem uma coisa que você Não vai falar detesta. Steve Johnson, não. ah, Não vai falar Steve Johnson, não. não. Eu, naturalmente, é o câncer, né? Avançado, Sim. né? Avançado ou Metastático. que é Um diagnóstico muito ruim de dar, né? Dependendo dele, qual, né? Complicado. Uma outra coisa também que às vezes é difícil é o paciente que tem uma doença, por exemplo, isso acontece muito com depressão, né? Às vezes ele tem a depressão ou tem a doença bipolar e ele não se conscientiza. Aí é aquela que diz o seguinte, que o melhor professor do mundo não consegue ensinar uma criança que não quer aprender. Então, o melhor médico não vai conseguir tratar um paciente que não quer ficar bom. O exemplo está aqui. Todos nós fizemos tudo, mas ela ficou boa porque ela quis ficar boa. Quis e precisava. Ela tinha, isso que eu falei, ela tinha um propósito. Ela tinha, então, era surpreendente cada visita que a gente passava na Lisa. Era assim, surpreendente. E isso contamina todo mundo em volta. Né? Então, você chega, você está estimulado, você faz mais do que deveria, você se esforça mais do que deveria. Né? E o paciente, às vezes, que você vê que tem possibilidade de ficar bom e que ele não consegue ter consciência daquilo, aí é ruim. Uhum. Você se lembra do dia, eu perguntei do dia que você achou que foi o pior dela, mas você se lembra no dia que deu aquela guinada que você falou, agora vai. Agora é só pra frente, ela certamente sai dessa. Teve algum dia que marcou? Sim, uns 2, 3 dias, quando as coisas começam. É aquela fase, o doente grave você vai acrescentando. Aí você chega lá, tem 5, 6 bombas de infusão. Aí 3 dias depois tem 2. Aí daqui a pouco tem uma. Então isso é sinal de melhora. Então começa. Você foi vendo que vai saindo coisa, né, ao invés de entrar mais. Exatamente. Eu me lembro que eu tava no CTI num dia que a rotina falou isso pra mim. Cara, tô achando que agora ela deu uma guinada que agora eu me lembro desse dia, assim. Que é isso, né? Vai dando, o sangue vai dando aqueles marcadores de melhora também. Acho que tinha. Ela chegou a ter medicamento infecção? agindo, né? Chegou. Sim. Precisou de diálise? Não. Acho São que foi a essas única coisas que vão coisa. somando, né? Foi a única coisa que eu acho que não precisou. Graças a Deus. Eu lembro um dia que eu tomei uma bolsa de sangue, foi isso? Sim. Esse dia ficou marcado pra mim, porque chegou o rapaz com a bolsa de sangue e ele virou pra mim e falou assim: "Você tem alergia a alguma coisa?" Ai, meu Deus. Eu só fiz assim pra ele. Aí o Felipe, desesperado, né? Ele virou e falou assim: "Ela tem, por quê? Isso aí vai dar alergia?" Ele virou assim: "O sangue não, mas a bolsa tem algum componente, alguma coisa que pode dar alergia." O Felipe, e aí?
Ele falou assim, não, qualquer coisa eu tô aqui fora, se ela manifestar alguma coisa, a gente para. Ali começou uma crise de ansiedade em mim. Daquele dia ali, e o que que acontecia também? Quando morria alguém na UTI, eles pediam pro Felipe entrar e eles fechavam as cortinas. E nesse dia morreram 2 pessoas ali. Então foi isso que me deu uma ansiedade ali, essas pessoas. Eu falei, pronto, a próxima sou eu, com esse negócio que tá entrando aqui dentro de mim, esse monte de gente Tem um morrendo. motivo. E um monte de gente morrendo. E nesse dia eu comecei a ficar bem ansiosa, né? Aí eu acho que até me deram um negocinho pra dar uma acalmada. Que você adorou, né? Adorei. Eu acho que eu até consegui dormir. Eu tava uns dias sem dormir ali. Aí você adorou. Você, por Aí favor, eu- deixa sempre. Não, isso é bom. Esse gostosinho. Não, se tiver com ansiedade, piora tudo. Eu Porque tava, tá ruim, o né? que eu não tava ansiosa nesse dia, eu acho que eu fiquei um pouco ansiosa. Tem alergia? Eu falei, Eu tenho. querida, Nesse momento eu É. estou. No caso todo. Maldito foi falar essa frase, meu. Não, você pega a fala de Larissa, você vê uma coisa que ela fala, o dia é longo, né? A gente que é médico, você passa visita no doente, aí às vezes você faz uma opção de coisa, vai para o consultório, faz compra, vocês são novos, leva o filho no colégio, volta. Ó. Quando volta à noite, ele está lá no mesmo lugar. E se ele está acordado, o dia inteiro ele ficou naquele lugar. Então Sim. você imagina os dias dela como eram longos. Sim. Sim. Né? Por isso eu perguntava as horas. Pra o saber se dia era de longo. manhã, à noite, porque- quando eu ia dormir. Isso é uma das coisas que dá o delírio, né? Sim. Não É, saber, não né? sabe. Não saber, não ter noção. E você ficou mexendo no celular? Chegou uma Não. hora que eles deixaram e você nem quis? Não, na verdade eu não quis, mas eu só fui Menina, pegar meu então. telefone no quarto um dia, mas eu Aí não você fiquei. desistiu, né? Meu Olhou e telefone falou assim, WhatsApp, Deus me livre. Então. era muita mensagem. Meu telefone ficou o tempo todo com Tainara, É. nem ficava com o Felipe e eu não mexi. Aí eu peguei um dia, fiz um story pra falar que eu tava bem, tava bonitinha. Você não fez tava. no hospital ainda, né? Fiz no hospital. É. Gravei a mensagem no Eu me hospital. lembro, Clarice me falou. Minha irmã falou. Gravei um Larissa story. fez story, ela tá muito bem, graças a Deus, isso aqui. Fiz. Muito E depois eu doideira não essa mexi história, mais. gente. Fiquei lá, fiquei vendo Lady Gaga na televisão, minha irmã ficava lá. Minha irmã botava muita música pra mim. E é bom, né? Doideira. É bom. E quando concluíram a sua traqueostomia, Eu- que você me viu passando, deu Eu um berro. gritei. estou falando. Estou falando. Ai, que coisa linda, gente. Todo mundo passava e falava, estou falando. Ai, gente, é uma vitória, né? Cada Não. dia é uma vitória a mais. Quando eu né? comecei a enxergar também, que eu comecei a ver os enfermeiros, que eu só escutava eles também. Gente, Quem tava cuidando ali de mim. Aí eu lembro que tinha um técnico que era muito alto e eu só escutava ele falando. Na primeira vez eu falei, você é enorme! Bonitinha. Não, que agonia, né? Não poder falar, não tá enxergando. É, eu falei você é enorme e assim, né? Eu não falava também. Eu fui falar nos últimos dias ali. Primeiro tirou a lente e depois tamparam atrás. É, a tráqueo tamparam nos últimos dias ali, 2 dias antes pra casa, eu acho. Eu fiquei 20 e tantos dias só na mímica. Caraca. E hoje em dia ela precisa de algum cuidado especial? Gente, eu ia falar isso agora. Captei. Captou. Além do medo de ter alergia de novo, que você estava falando antes da gente começar aqui, né? Que você A fica proteção nessa, da pele, né? resfriado. Bota a sardinha pro meu lado. Olha É. a dermatologista. É, a dermato A puxando. aí. pele, né? Só a pele. Deve tá, né? Tá igual uma pele de bebê, né? Ah, ainda fica um tempo? Ah, tá ainda, né? Bem sensível, né? A pele. É, só proteção da pele. Você tem dor ainda? Não. Ah, que bom. E o resto é vida normal. Tá faltando uma Normal. coisa, né? O quê? O colar. O colar. Tá é! faltando colar. Conta a história do Agora, colar. agora é a hora que É eu a olho hora pra do câmera. pedido. É a hora do Felipe, pedido. tá faltando o colar. Não, mas a gente contou a Não, história? conta a história não do contamos colar. a história do colar. O colar do Dr. Ricardo chegou um dia no quarto e falou que quando faz a tráqueo, essa marquinha ia ficar, seria a minha marquinha da vitória. Hoje a gente chama que é a minha marquinha da vitória. A marquinha da tráqueo. E aí ele falou que Felipe tinha que me dar uma joia. Que era praxe. Que tinha que te dar uma tinha que me joia. dar uma Pegou joia. uma cara dele de satisfeito É. com a própria história Com a que própria ele criou. É praxe, tem que ser E eu joia. ali, eu sem falar nada, e eu lembro, foi quando o Papa morreu, né? Aí eu falei, eu já sei qual colar. Aí eu não sei se eu tinha te mostrado ou se você saiu do quarto, ou eu falei,
Fui lá, entrei lá no site da Gaster, virei coleção do Papa. Fui lá pra Felipe e falei Ela aqui, tirou Felipe, Nada aqui, ó. menos que isso. na Ela hora. foi lá no alto. Eu virei e falei assim, aqui, Felipe, ó, a cruz da coleção do Papa, é essa. Aí no outro dia, eu acho que você chegou, e aí, já escolheu o colar? Aí eu, tá escolhido. Aí saiu do quarto, eu falei, Felipe, olha aqui, ó, tem que comprar o colar, compra o colar. Aí nisso, toda vez o doutor Ricardo chegava lá, perguntava do colar, e aí, Felipe, já comprou o colar? Ele, ainda não, ainda não. Isso assim, 2 dias, 3 dias. Aí um dia eu falei, Felipe, compra logo esse colar, tem que comprar. Aí ele, Larissa, nem sei quanto que eu vou ter que pagar de honorários pro doutor Ricardo, doutor Vitor, doutor Jefferson, um monte de médico aqui para pagar honorários. Aí passou, acho que ele ainda perguntou algumas vezes, aí, tapou meu buraquinho aqui, aí um dia eu podia falar, aí doutor Ricardo chegou, aí eu já falando, eu falei, olha, doutor Ricardo, não vai dar para comprar esse colar. Felipe nem sabe quanto que vai ter que pagar de honorários para vocês, ele falou que não tá dando para comprar colar. Mas vai dar, né? Ainda mais Vai esse dar. aí que você escolheu. Eu escolhi, né? Bonitinho. Mas ele prometeu, lembra? Lá no seu consultório, quando eu passei lá depois da internação, ele virou e falou assim, no aniversário dela eu venho aqui no consultório para dar o colar. Passou, né? Então, foi anteontem. Ah, mentira, foi mesmo? Aí saindo de casa, eu virei e falei assim, e aí, o que a gente vai fazer amanhã? Ele, o que você quiser. Eu falei, tô esperando você me chamar lá no 77, sala 903. Com uma caixinha na mão. Caixinha na mão. Né? Pelo amor de Tá Deus. dando ruim, né? Tá. Esqueceu, coitado. Vamos dar uma mensagenzinha pra ele lembrar. Não, ele vai ver. Não precisa nem de mensagem. Agora ele vai verdade. ver. Ih, agora tá verdade. gravado aqui, Será ó. que ele vai entrar ali? verdade. Para sempre, Por essa gente. porta, já pra me dar o Imagina, colar aqui ao Não vivo? fala isso não. Vamos alinhar a expectativa Eu aqui, acho que gente. tinha Por que favor. ser. Não vai rolar isso, por favor. A gente sempre que recebe o pessoal aqui, a gente pede pra deixar uma mensagem final. Queria que você, assim, a história de Larissa ensina muito pra gente e vocês dois aqui foi um privilégio, Nossa. porque a gente tem muito que aprender, ainda mais quando tá falando de propósito. Eu acho que a gente nem imaginou que fosse ter uma mensagem dessa, né? Mas a importância É. da gente ter o foco na melhora para melhorar, né? Mas queria saber se você tem alguma outra mensagem, alguma coisa que você queira falar aí, que a gente tá chegando no final. A mensagem, eu sempre tiro para mim também a mensagem, né? Eu aprendo muito no consultório. Você acha que eu não aprendi com ela? Aprendi, eu aprendo. E então teve um psicólogo austríaco que ele morreu com 92 anos de idade. E ele ficou, na época da Segunda Guerra, ele era judeu e passou por 6 campos de concentração. E depois ainda viveu e morreu em 1995, 97, por aí. Ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido, em que ele fala o que ele passou no campo de concentração. É lógico que falava das atrocidades, mas falava muito do aspecto psicológico de tudo. Então ele falou o seguinte, que o ser humano está preparado e ele está disposto a enfrentar qualquer sofrimento se esse sofrimento tem um sentido, tem um propósito. E eu vi o exemplo disso. Então, eu acho que a mensagem é essa. Maravilhoso. Que coisa boa. Maravilhoso. E você, Lari? Lari vai cantar uma música, né? Pra finalizar. A música. É porque, assim, todo encontro que a gente faz, a vida inteira das meninas, da escola, ela canta uma música, porque ela é cantora, né? Mentira. Ela acha que ela é mentira. Mas ela canta direitinho. E aí, gente, eu lembro, a gente viajou, acho que Larissa, Joaquim tinha acabado de entrar na escola, né? E ninguém tinha intimidade com a Larissa. E a gente viajou pra um sítio, um monte de mãe e tal, ela pegou. Aí, uma hora lá, ela pegou o microfone e começou a cantar. Imagina, você não tem intimidade com ninguém que tava ali. Solta, pô. Pegou o microfone e começou. Tá. Depois desse dia, nunca mais deixou de cantar, né? Aí, nessa época que ela foi internada, a gente cantou ela adora a música que ela sempre canta, é o Medo Bobo, né? E aí, quando ela foi internada, a gente fez um vídeo, todas as mães cantando um pedaço. Juro, a gente podia tentar botar esse vídeo, né? Todas as mães falando um pedacinho dessa música. Maravilhosas. Que, assim, era um medo, né? O medo tinha tudo a ver com o que aquilo ali tava sentindo. Canta aí. E quando eu acordei, Coitada, quando não eu tava fala. entubada acordando, doutora Giovana, tava lá, me deu a mão e eu falei pra ela,
Eu acho que eu falei daquele jeito. Eu falei, tô com medo, mas esses medos são bobos. Não, Ai, ela, que ela linda. primeiro cantou no seu ouvido Ela alguma cantou coisa. baixinho no meu Baixinho no ouvido. ouvido. Que você não sabia que ela tava lá, você tava com o olho Tava fechado. com o olho fechado. Aí ela chegou, aí ela cantou uma partezinha da música no ouvido dela. Meu Deus, gente. Aí ela olhou e falou, tô com medo bobo. Falou assim, né? Bonitinho. Canta aí pra gente. Você tá louco. Tá bom, não precisa não. A gente vai Mas botar o deixa- vídeo. É Mas- melhor, Tá, Juju, é eu vou melhor, arranjar esse é melhor vídeo. acabar bonito. Né? Mas eu a vou gente botar. quer a sua mensagem. Você quer falar alguma coisa? Se não quiser, não tem problema não. Mas é porque a gente tem essa Não, tradição aqui. Eu Ah, acho já que deu uma o lista. Dr. Ricardo falou uma coisa que eu vou levar assim pra minha vida. Eu acho que Deus tem um propósito pra mim, que ele não me deixou aqui à toa, né? Não vou poder chorar nesse final, senão Pode chorar. Pode chorar. é, eu acho que tem algum propósito na minha vida, né? Eu não fiquei aqui à toa, né? E eu ainda vou descobrir qual O é essa minha propósito. minha missão aqui. Porque não era pra eu estar aqui, né? Eu lembro muito de uma enfermeira que, na hora que eu tava fazendo meu curativo, logo assim que eu acordei, ela falou: Deus pegou essa menina no colo. Hum. Porque o que ela Ficou tá muito ruim. passando. E é isso. Hoje, cada coisa que eu faço na minha vida, eu faço pensando em tudo que eu passei. Porque tudo assim, eu penso muito. Não é pra me estressar. Se um carro buzina, eu deixo ele passar. Hoje, tudo tem muito sentido pra mim. Nada mais me abala. Tudo na minha vida é muito maior, né? Meus filhos, o tempo é muito mais qualidade. Eu paro, tento chegar mais cedo em casa, tento passar a parte da manhã em casa com as crianças. Tudo no meu tempo. Isso Um aí. dia eu não tive tempo. Viu? Maravilhosa. Oh, meu Obrigada, tá? A gente aprendeu muito com vocês aqui Obrigada, hoje. gente. Muito obrigada. obrigada, professor. Obrigada, Lari, pela essa lição de vida, né? Que a gente teve aí. E que bom que a gente teve a ideia de trazer eles, né? É isso aí. E você aproveita e Começando o manda ano. pra quem precisa dessa mensagem. Você vê o seguinte, cada vez eu descubro uma coisa boa da Larissa. Um sentimento nobre de poucos. Gratidão. É. Você vê, ela tem gratidão. Para mim, ela já demonstrou várias vezes a gratidão, até exagerada. Mas Poxa, a gratidão que ela tem, você vê da vida, Sim. como é que ela aprendeu, Sim. É isso passou a aí. ver a vida com outros olhos. Isso Isso é é uma grande lindo. lição. Muito. Uma grande lição. Maravilhoso. Que coisa boa. Essa Obrigada, mensagem hein? tem que ganhar os 7 mares e ventos e É continentes, etc. verdade. Lembrando que MB Casa que decora aqui lindamente. Podcast 10, se você quiser ter tudo isso na sua casinha também. Isso aí, gente. Muito obrigada. Vamos começar a próxima. 2026 especial, Isso aí. né? Obrigada, Obrigado, meninas. gente. Obrigada.